Olá, alunos. Professor Paloski aqui, a respeito da disciplina de Matemática Financeira. Então, resolvendo alguns exercícios aí da lista de exercícios de juros simples, tá? Então, eu vou resolver o exercício, as letras A e B do exercício 9 da lista de juros e descontos simples. Esses exercícios são especificamente de cálculo do juro simples. Então, nós temos aí na nossa lista de exercícios o exercício 9, a nossa letra A, ela pede o seguinte: o tempo em meses necessário para que seja triplicado um capital aplicado a juros simples de 5% ao mês. Tá? Então vamos. Antes de iniciarmos, vale a gente retomar a nossa fórmula, né, a nossa função lá do valor futuro, no juro simples. No juro simples, nós temos que o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o período. Então, a primeira coisa ao tentar resolver um exercício é olhar para essas informações e tentar tirar isso do nosso enunciado. Então, no nosso exercício A da questão 9, nós temos a pergunta do tempo em meses necessário para que seja triplicado um capital aplicado a juros simples de 5% ao mês. Então, eu não tenho o meu valor futuro. Eu não tenho o meu valor futuro, mas eu sei que o meu valor futuro ele é o triplo do meu valor presente, porque se eu quero descobrir o tempo para que a minha aplicação seja triplicada, quer dizer que o meu valor futuro então tem que ser 3 vezes o meu valor presente, ou simplesmente 3 PV. Ok? O meu PV vai continuar sendo o valor presente, né? O PV eu não tenho, mas agora eu consigo resolver com essas informações. E a minha taxa de juros, ela é dada que é 5% ao mês. E o tempo é justamente aquilo que eu quero calcular. A taxa de juros, ela é dada em 5% ao mês. Eu sempre tenho que lembrar de duas coisas em relação à taxa de juros. A taxa de juros sempre vai ser dividida por 100 para colocar na fórmula. Então, se eu tenho ela dada em percentual, eu sempre vou ter que dividir ela por 100. 5% dividido por 100 vai dar 0,05, que daí eu obtenho ela em número absoluto para eu poder colocar ali na nossa forma. Além disso, eu preciso verificar se taxa de juros e período, se eles estão na mesma unidade de medida. Tá? Então, a taxa de juros e o período tem que estar na unidade de medida. Como no nosso caso, o período é o que eu quero calcular, se eu estou colocando uma taxa de juros mensal, né, ao mês, eu sei que esse resultado do período ele vai ser dado em meses na hora que eu chegar no final do cálculo. Porque eu coloquei uma taxa em mês, então eu vou obter um resultado em meses. Tá? Então, com base nessas informações, nós podemos montar o nosso exercício. Então, eu tenho, seguindo a nossa função lá, né, o valor futuro. Qual é o nosso valor futuro? O valor futuro é 3 PV. Então, eu tenho 3 vezes o PV, porque precisa ser triplicado, é igual ao PV, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que é 0,05, vezes o período, que é n. Esse PV eu posso passar ele para cá dividindo, né? Ele está multiplicando aqui tudo que está no parênteses. Então eu posso passar ele dividindo 3PV. 3PV divide por PV vai ser igual a 1 mais 0,05n, que continua, né, o que estava lá do outro lado. Como o PV está multiplicando 3 e também está dividindo 3, é como se ele não existisse, né? Se eu fizer PV dividido por PV, vai dar 1 vezes 3, vai dar 3. Então, o que sobra é o 3, é como se eu cortasse eles. Então, 3 é igual a 1 mais 0,05n. Agora, eu posso pegar o 1,
que está desse lado positivo e passar ele para o outro lado negativo, diminuindo 3, né? Então, 3 menos 1 é igual a 0,05n. Vai ficar 2, 3 menos 1 é 2, é igual a 0,05n. Agora eu passo, da mesma forma que eu fiz com PV lá em cima, eu faço com 0,05. Eu vou passar o 0,05 dividindo 2. Então, vai ficar n, só para uma convenção matemática, né? A gente vai colocar o n desse lado. N é igual a 2 dividido por 0,05. N vai dar, então, 40. 40 o quê? Meses. Porque se eu coloquei a taxa em meses, então o resultado aqui tem que ser na mesma unidade de medida, que é meses. Então me dá 40 meses, que é justamente o resultado que está lá como a resposta do exercício. Resolvendo agora o exercício 9, letra B, nós temos a seguinte pergunta. O tempo em meses necessário para que seja quintuplicado um capital aplicado a juros simples de 15% ao trimestre. Então, da mesma forma que eu resolvi o anterior, eu consigo resolver esse. Eu não tenho o meu valor futuro, mas eu sei que eu preciso calcular meses que quintupliquem o meu valor presente. Então, vai ser 5 vezes meu valor presente. O meu valor futuro vai ser 5 vezes o meu valor presente. O valor presente vai ser valor presente. A minha taxa, eu tenho ela, que ela é dada em 15% ao trimestre. E n é o que eu preciso calcular efetivamente. Então, com base nessas informações, eu consigo montar o meu exercício. Montando o exercício, então eu vou ter que 5 PV é igual a PV que multiplica 1 mais a minha taxa, e aqui nós fazemos um adendo aí. A taxa está ao trimestre. O exercício me pede para achar o tempo em meses. Então, eu preciso achar esse valor aqui em meses, mas a taxa está ao trimestre. Excepcionalmente, no juros simples, eu posso pegar essa taxa de 15% e transformá-la em taxa mensal. Pegar 15%, dividir por 3, porque se ela está ao trimestre, para eu achar ela em taxa mensal, bastaria dividir por 3, que me daria uma taxa, então, de 5% ao mês. Dividindo, fazendo essa divisão por 3 dos 15% ao trimestre. Correto? Só que eu tenho que lembrar que eu só posso fazer isso no juros simples. No juros composto, a gente não pode mexer na taxa dessa forma, simplesmente dividindo ou multiplicando ela de acordo com a quantidade de períodos. Tá? Então, eu posso fazer no juros simples, eu posso fazer de duas formas. Ou eu mudo aqui, ou na hora que eu coloco essa taxa ao trimestre, colocaria 0,15, nessa taxa ao trimestre, e lá no final eu dividiria ela por 3 para saber em quantos meses então eu teria esse resultado. Mas aqui a gente pode usar o 5%. Então vai ficar 0,05 vezes n. Refazendo aqui, para ficar mais visível, então nós temos 5 PV é igual a PV que multiplica 1 mais 0,05 vezes n. Mesma coisa, eu vou pegar o PV e vou passar ele dividindo 5 PV. Então, vai ficar 5 PV dividido por PV é igual a 1 mais 0,05 n. 5 PV dividido por PV vai sobrar 5, porque o 5 está multiplicando PV e dividindo por PV. Então, sobra 5 é igual a 1 mais 0,05 n. O 1 vai passar para o lado de lá e vai ficar negativo, então vai ficar 5 menos 1 é igual a 0,05 n.
4, 5 menos 1 é 4, é igual a 0,05n. O 0,05 eu vou passar dividindo 4, então vai ficar 4 dividido por 0,05, que só mudando a ordem para facilitar, né, para questão de convenção, aí vai ficar 4 dividido por 0,05, é igual a n. Esse valor eu vou obter um valor de já em meses, porque eu já tenho essa taxa ao mês, né? Lembrando que era 15% ao trimestre. Eu dividi essa taxa de 15% ao trimestre por 3, obtive ela ao mês, que dá 5% ao mês. Dividindo por 100 para a gente colocar na fórmula, 0,05. Colocando então ela na fórmula, eu vou obter o valor já final em meses. Se eu pegar 4 e dividir por 0,05, n vai dar 80, que dá exatamente a quantidade de meses que é a resposta lá na nossa lista. Então, 80 meses é o período necessário para que eu quintuplique um investimento a uma taxa de 5% ao mês ou 15% ao trimestre. Ok? Então, espero que tenha ajudado. Dúvidas eu fico à disposição.